A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Olá, eu sou Léo Lopes e tá no ar o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 24 de junho de 2024 e essa é a nossa 19ª edição. Sabia que você pode anunciar a sua marca, produto ou serviço com a gente aqui no Pod Notícias e atingir um público qualificado que se interessa pelo podcast aqui no Brasil? Manda um e-mail para o contato @podnoticias.com.br que nós vamos ter o maior prazer em conversar com você sobre todas as opções de publicidade. E caso você queira colaborar com a gente com texto, sugestão de pauta ou envio de notícias, também vai ser muito bem-vindo e pode fazer isso através do mesmo e-mail. Na semana passada a gente comentou sobre como o podcast está tendo um crescimento constante de mercado. E hoje a gente vai dizer isso mais uma vez, porque um estudo recente sobre o consumo digital de notícias confirmou que a audiência de podcasts também está crescendo no mundo todo. O relatório Digital News Report 2024 do Reuters Institute revelou que a audiência do áudio continua crescendo globalmente, especialmente entre jovens, pessoas instruídas e de classe média alta. Notícias e política são os temas mais populares entre os ouvintes homens. A pesquisa, que foi feita com mais de 95 mil pessoas em 47 países, destacou que o consumo das notícias está mudando e que agora plataformas digitais como TikTok, YouTube e Reels do Instagram têm um papel crucial na disseminação da informação. Infelizmente, essas mesmas ferramentas também têm um papel crucial na desinformação e propagação de fake news, bem como a de conteúdos sintéticos, que são aqueles criados por inteligências artificiais e que não são confiáveis porque a base de dados das IAs costuma imitar o comportamento humano online, o que compromete a parcialidade da notícia. Por conta desses fatores, no mundo todo, o interesse por notícias diminuiu e a evasão seletiva de notícias aumentou. Apesar disso, os podcasts continuam sendo uma mídia considerada confiável, pelo menos muito mais do que as outras. Segundo a revista americana Vulture, os podcasts de bate-papo estão em alta mais uma vez, tanto pelo poder de viralização, com alguns episódios batendo mais de 60 milhões de visualizações no YouTube, quanto pelo potencial que esse formato tem de criar discussões e gerar repercussão. E também não é à toa, porque foi desse pensamento aí que alguns charlatões da internet começaram a criar cortes de podcast fake para tentar viralizar. Mas enfim, de acordo com o crítico Nicholas Quah, a inclusão do vídeo aos podcasts foi um fator decisivo para isso, já que os vídeos geram mais engajamento orgânico na internet. Só que ele também apontou que outro fator importante é a semelhança do formato com o rádio tradicional, que é uma mídia consolidada que sempre teve público, inclusive hoje em dia, é claro. Os podcasts de bate-papo e entrevistas, em especial, emulam esse feeling da rádio tradicional e por isso saem na frente na disputa com podcasts narrativos e documentais, por exemplo. Esses programas são líderes de audiência por conta do interesse do ouvinte nos convidados, a fama dos apresentadores e as possíveis controvérsias que podem sair das conversas. A parte mais chatinha da análise é que aparentemente não é mais necessário ter qualquer habilidade como entrevistador,
principalmente no caso dos programas que o host já é uma celebridade. Se ele conseguir captar e reter a atenção do público, já tá bom. Aí, infelizmente, a qualidade do conteúdo cai um pouco. Não tem o que fazer. E um estudo realizado na Suécia pela OMD e a Acast revelou que cada dólar investido em publicidade em podcasts gera um retorno de $4,90 em vendas aumentadas, com a publicidade em podcast sendo a que tem o maior retorno de longo prazo, entre outras mídias, como redes sociais e rádio. A análise cobriu um gasto total de publicidade de 2 bilhões de kronas suíços entre 2021 e 2023, o que equivale a pouco mais de 190 milhões de dólares americanos. Segundo o estudo, os podcasts também se destacam como o melhor meio de publicidade para construção de marca e geração de vendas. Não que isso seja novidade pra gente, mas sempre vale a pena atualizar as informações no seu Media Kit, porque afinal de contas o fato é que podcast vende. Ainda em notícias da semana, o governo da Áustria está ampliando o financiamento para meios de comunicação, que agora inclui rádios privadas e podcasts. Pela primeira vez, vai ser disponibilizado um subsídio de 500 mil euros, cerca de 540 mil dólares, especificamente para os podcasts, como parte de um aumento geral de 27 milhões de dólares para emissoras privadas. Representantes dos partidos AlVP e Verdes criaram essa proposta do aumento do financiamento, defendendo a importância de apoiar e valorizar os produtos jornalísticos que surgiram na podosfera nos últimos anos e que já produziam conteúdo de qualidade, mesmo sem financiamento nenhum. A Associação de Emissoras Privadas Austríacas elogiou a iniciativa, ressaltando a importância desse financiamento para fortalecer a diversidade da mídia e também garantir informações baseadas em fatos, combatendo as informações descontroladas e falsas que têm surgido por lá, especialmente por ser ano de eleições na Áustria. E esse é só mais um exemplo do podcast, mostrando o quanto tem credibilidade. A Justiça Federal determinou a suspensão de postagens de policiais em podcasts e videocasts no YouTube por estarem supostamente disseminando discursos de ódio. A ação atende parcialmente aos pedidos do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União. A Polícia Militar do Rio de Janeiro foi notificada depois da publicação de reportagens do site Ponte Jornalismo sobre conteúdos violentos nesses canais. Os órgãos jurídicos solicitaram aos podcasts a exclusão dos trechos mencionados e também foi pedido ao Google para prevenir futuros casos. Além disso, foi pedido à Justiça que o Estado aplique medidas disciplinares aos policiais, que também podem ter que desembolsar até R$200 mil por danos morais coletivos se perderem no processo. A decisão afetou os canais Copcast, Fala Glauber e Café com a Polícia. Bom para lembrar que toda a ação traz uma consequência e servidor público não pode sair falando bobagem por aí como se não fosse nada. Podcast não é terra sem lei. E mais, o Spotify for Podcasters anunciou na última semana uma atualização nos termos e condições de uso que afeta tanto quem hospeda quanto quem distribui o seu podcast na plataforma. As principais mudanças incluem a necessidade de sinalizar podcasts com conteúdo promocional igual às exigências do YouTube, a remoção do feed RSS como método de entrega de conteúdo e a redução dos requisitos de licenciamento, já que não existe mais a obrigatoriedade de exibir o aviso de direitos autorais do Spotify. Por enquanto, nada mudou no campo dos conteúdos criados por inteligência artificial e, aparentemente, os conteúdos dos usuários não estão sendo usados para treinamento de IAs. E menos mal.
Além disso, os novos termos incluem cláusulas de litígio que aumentaram os termos e condições em nada menos do que 2 páginas inteiras. Se você quiser ler as mudanças na íntegra, o novo termo de uso está disponível no blog do Spotify. E o The Guardian teceu elogios ao Apple Podcasts pela sua nova ferramenta de transcrição. Segundo o portal, as transcrições, além de acessíveis, são, entre aspas, um prazer de ler. A função foi desenvolvida para tornar os podcasts mais acessíveis, é claro, especialmente para pessoas com deficiência auditiva. Apesar do recurso ter sido lançado com atraso em relação a outras plataformas, como Amazon Music e Spotify, a Apple decidiu oferecer transcrições para todos os novos episódios de podcasts, sem limitar a funcionalidade a uma parte específica do catálogo. O desenvolvimento da ferramenta envolveu a colaboração de funcionários da Apple, portadores de deficiência e outras organizações de pessoas com deficiência. As transcrições usam a tecnologia de sincronia de palavras da Apple Music e a tipografia da Apple Books para melhorar a legibilidade. Vários usuários e ativistas pelos direitos dos PCDs apoiaram a Apple por ter priorizado a precisão e qualidade das transcrições, mesmo que isso tenha levado mais tempo para ser implementado. E na última terça-feira, o governo de Luanda, na Angola, lançou o podcast Eu Sou Daqui para reforçar a interação do governo com a comunidade e abordar programas que estão em curso pelo estado. Na estreia, o podcast falou bastante sobre o potencial do turismo em Luanda, convidando os moradores a explorar os pontos turísticos e as histórias que tornam a capital de Angola um destino único. A primeira edição contou com a participação de Amélia Carlos Casauma, docente universitária, e Ana Sofia Marta, CEO da plataforma Digital Gotazi. Segundo o governo provincial de Luanda no Facebook, o podcast é um novo formato de comunicação para apresentar ao público programas como o de reordenamento do comércio, o programa de ordenamento do trânsito e o programa de arborização de Luanda. Hoje, no giro sobre pessoas que fazem a mídia, na semana passada, a equipe do Amazon Music publicou quais são os 10 podcasts mais ouvidos no Brasil na plataforma. É uma lista eclética e que agrada todos os gostos, desde fofoca e comédia até política e finanças. Entre os mais populares estão Histórias da Firma, Caso Bizarro, Não Inviabilize, Inteligência Limitada, Modus Operandi, O Assunto do G1 e Os Sócios Podcast, entre outros programas que também têm assuntos variados. Se você quiser ver a lista completa, pode conferir todos os nomes lá no Pod Notícias. O link, como sempre, vai estar na descrição desse episódio. O podcast Caso das 10.000, da Folha, foi premiado no International Women's Podcast Awards, na categoria de produções que não foram feitas em inglês. O programa foi a única produção brasileira a trazer um prêmio para cá. A série mergulha fundo no maior processo por aborto do Brasil, que envolveu quase 10.000 mulheres, como o nome sugere, contando tudo sobre a queda de uma clínica em Campo Grande e as discussões intensas que vieram a seguir sobre os direitos reprodutivos no Brasil. A maior parte da equipe do podcast também é feminina. As repórteres Ângela Boldrini e Carolina Moraes fizeram a pesquisa e investigação. A coordenação ficou por conta de Magé Flores e a edição de som com o Rafael Conkle. Se você ainda não ouviu o Caso das 10.000 e ficou interessado, o programa está disponível no site da Folha e em todas as principais plataformas de áudio. E nessa edição a gente traz de volta o quadro O Podcast no Japão, trazendo as últimas novidades da podosfera nipo-brasileira. No mês passado a gente inaugurou esse espaço, apresentado pelo Carlinhos Villaronga, da Nabecast, e hoje ele está de volta para atualizar a gente sobre as atividades e novidades dos podcasters brasileiros que moram no Japão. Então, bem-vindo de volta, meu amigo Carlinhos Villaronga.
Olá, Léo. Olá, ouvintes do Pod Notícias, passando para compartilhar com vocês um pouco do que rolou aqui na podosfera nipo brasileira nas últimas semanas. Começando com educação e ciência. A Escola Alcance de Hamamatsu lançou no dia 4 de maio um balão meteorológico. A iniciativa foi uma das atividades preparatórias para a Feira de Ciências, realizada pela instituição no dia 25 de maio. É importante aqui dar um pouquinho de contexto. A comunidade brasileira no Japão é de cerca de 210 mil pessoas. Para atender essa comunidade, existem várias instituições de ensino. Porém, a Escola Alcance ela foi a primeira instituição de ensino brasileira a conseguir a autorização para o lançamento de um balão meteorológico, o que fez a ocasião um marco aqui para a nossa comunidade. E o podcast Motiori esteve presente lá no lançamento, acompanhou todo o processo preparatório e entrevistou na ocasião educadores, pais e alunos que participaram da atividade. Tem também notícias sobre literatura. No dia 18 de maio, o jovem escritor Gabriel Caetano lançou o livro Sigma, Mono no Aware. O livro é parte da série Os Indomáveis, que é apresentada pelo autor como um universo de super-heróis brasileiros cheio de representatividade BR. A personagem principal da história é uma descendente de japoneses e parte da história se passa aqui no Japão. Em um determinado momento da história, ela vai visitar uma grande festa brasileira que acontece por aqui e conhece um podcaster. Para não correr o risco de dar spoilers, eu vou limitar os meus comentários aqui. Uma curiosidade é que a minha jornada pessoal como podcaster foi a referência utilizada pelo Gabriel, que é o autor do livro, para a criação da personagem. E claro, enquanto eu estava lendo o livro e percebi isso, eu fiquei muito surpreso, honrado também, e tem considerações do autor deixado lá no finalzinho do livro. Para finalizar a participação de hoje, eu gostaria de indicar para você o episódio 15 do podcast Tokyo Minds, que é apresentado pelo meu amigo Sandro Nucitelli. Nesse episódio, ele entrevista o produtor de conteúdo Nicolas Hideo, e tem também a participação especial do Kevin Macedo, que é conhecido nas redes sociais como Samurai Life JP. São dois jovens produtores de conteúdo que têm agitado aí a comunidade brasileira aqui no Japão e a comunidade Nikkei no Brasil com a sua produção de conteúdo. Em breve eu retorno com mais notícias da podosfera nipo brasileira. Carlinhos Vilaronga, da cidade de Kosai, na província de Shizuoka, exclusivo para o Pod Notícias. Sobre lançamentos, na última quinta-feira foi ao ar o podcast Plano Real, Histórias Não Contadas. O programa apresenta, em 6 episódios, os bastidores e a consolidação do Plano Real, com relatos de seus idealizadores como Edmar Baixa, Gustavo Franco e Gustavo Loyola. O jornalista Carlos Alberto Sardenberg conduz as conversas, falando desde a inesperada nomeação de Fernando Henrique Cardoso para o Ministério da Fazenda até os desafios que foram enfrentados durante a execução do plano. É um conteúdo bem interessante para quem quer entender melhor sobre a história da economia brasileira. O podcast é lançado todas as quintas-feiras no site da CBN e nas principais plataformas de podcast. E também na semana passada foram lançados 2 podcasts para públicos bastante específicos. O Mexe o Balaio, sobre dança, e o Hora Rubra, sobre o universo de Star Trek. O Mexe o Balaio estreou no dia 19 de junho, com Tiago Banha e Ingrid Lago como apresentadores, colocando a dança e seus profissionais como os protagonistas da conversa, especialmente na cena de dança de Salvador. O podcast é financiado pelo governo do estado da Bahia. Já no Hora Rubra, o papo foi sobre temas recentes como a iminente estreia da 2ª temporada de Star Trek Prodigy na Netflix e a recepção a Star Wars The Acolyte. Os 2 podcasts já estão no ar e é claro que os links estão na descrição desse episódio. E na semana passada a gente combinou que a recomendação nacional dessa semana seria feita por você. A gente convidou você, nosso ouvinte, a indicar pra gente o seu podcast na nossa caixinha de perguntas do Instagram e aqui no Pod Notícias. Promessa feita é promessa cumprida. Então, as nossas recomendações nacionais dessa semana vão para os podcasts Cazulcast, Cognamentos, Corrida on Demand, Espinha de Peixe, #FalaJFal, da Justiça Federal do Alagoas, Mão na Orelha,
Papo Delas, Pedra, Papel e Podcast, Pés Descalços FC e Rádio Guilhotina. E só não tem mais indicações porque mais pessoas não interagiram na nossa caixinha de perguntas. Então, quando tiver a próxima oportunidade, corre lá porque ela fica disponível por 24 horas. Como sempre, todos os links dos programas indicados vão estar na descrição desse episódio. Tem muita coisa bacana que com certeza vale a pena conferir e assinar no seu agregador de podcast preferido. E assim a gente fecha essa 19ª edição do Pod Notícias. Acesse podnoticias.com.br para ter acesso à transcrição e os links das fontes de todas as notícias desse episódio. Você pode acompanhar o Pod Notícias diariamente através da nossa page do LinkedIn, através do nosso Instagram, @pod.noticias, e também através do nosso canal público no Telegram, em t.me/podnoticias. Você pode ouvir, é claro, no seu agregador de podcast preferido e no Spotify e no Apple Podcasts, que permitem a classificação por estrelas. Eu peço que você deixe ali as 5 estrelinhas para a gente poder indexar melhor e aparecer para um número cada vez melhor de ouvintes. É uma contraparte bem pequenininha por esse conteúdo que a gente traz toda semana totalmente de graça para você. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia, publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, Lana Távora na pesquisa, pauta e redação final, eu, Léo Lopes, na direção geral e apresentação, Tiago Miro na pesquisa, e nessa edição contou também com Carlinhos Vilaronga na coluna O Podcast no Japão. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até a semana que vem, dia 1º de julho, na edição de número 20 do Pod Notícias, quando a gente vai estrear uma novidade muito legal para você. Não deixa de conferir, porque eu garanto que você vai gostar pra caramba. A gente trabalhou bastante para que isso fosse no ar e eu tô ansioso para que você descubra essa novidade. A gente se encontra segunda-feira que vem. Um abraço e até lá. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.